estudos lá em Gênesis, na história de José. Mas hoje nós vamos ler o Salmo de número 73, mais precisamente o versículo 17. Quero convidar você a ler o versículo 17. Salmo de número 73, versículo 17. Nós vamos ler todo o capítulo 73, mas por hora só o 17. Amém? Amém? Então vamos lá? Vamos cantar, vamos ler todo mundo juntos? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Vamos de novo? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, coloque seu coração à disposição do Senhor para que Ele fale ao seu coração. Senhor bendito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor resolveu se revelar a nós através da Tua palavra. E é a partir dela que nós conhecemos o Senhor, os Seus preceitos, as Suas vontades, aquilo que o Senhor quer para nós. Mas é também na Tua palavra que nós encontramos as respostas do nosso coração. Corações que vivem questionando, argumentando, duvidando. E o Senhor vem com palavra de certeza, de solidez, como uma rocha, para acalmar nosso coração, para sustentar nosso coração e para cuidar do nosso coração. Nos ajuda nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos e entendimento para aquilo que a Tua palavra tem a dizer hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que já é sabido dos irmãos, né? Que eu, no meu período de escola, eu era muito bom em tirar nota baixa, né? Eu era um péssimo aluno e minha mãe não gostava disso, nem meu pai, eu apanhava muito por causa disso. E eu me lembro que quando eu estava ali na adolescência, mais ou menos de 13 a 14, 15 anos por ali, eu entrei numa certa crise, assim, porque eu ficava olhando para os meus colegas, e os meus colegas tiravam nota boa, e eu não tirava nota boa. Então, automaticamente, eu criei um questionamento no meu coração perante o Senhor. E o meu questionamento era muito simples. Deus, que vantagem tem ser crente se eu nem consigo tirar uma nota boa? Os meus coleguinhas aí, tudo vive uma vida toda errada diante do Senhor. Estão tirando 8, 9, 10. Eu estou aqui lutando, todo domingo vou para a igreja, faço isso, faço aquilo, tento viver nos teus caminhos, e eu não tiro 6 de jeito nenhum. Que vantagem tem ser crente se nem nota boa o Senhor me dá? Esses questionamentos que vêm no nosso coração, eles não nascem do nada. Eles nascem a partir de alguns valores que são criados no nosso coração. Na minha cabeça, era um valor muito grande tirar nota boa. E eu acredito que todos os pais aqui querem que seus filhos tirem notas boas. Mas o grande problema do meu coração era do fato de eu olhar para o outro e falar bem assim, por que que ele tem nota boa e eu não tenho? E a resposta, meus irmãos, é muito simples. Provavelmente eles estudavam e eu não estudava. Era simples. Mas o meu ponto aqui hoje, nessa noite, é o seguinte. Por que que esse sentimento foi gerado no meu coração e que talvez esse seja um sentimento que esteja no seu coração hoje? O Salmo 73 é um salmo de Asaf, descendente de Gesso, que é filho de Levi. Ele vive um dilema também no seu coração, muito parecido com o dilema que eu tinha no meu coração, porque ele olhava para as pessoas e ele falava assim, nossa, essas pessoas têm uma vida melhor que a minha. Eu vivo no templo, vivo louvando ao Senhor e não tenho uma vida tão boa quanto esse pessoal. O Salmo 73, ele é dividido em 5 partes. E eu quero trabalhar
uma parte de cada vez com os irmãos. Uma das coisas que eu acho mais bonito nos Salmos é a sua literatura poética. Ele fala com figuras de linguagem, coisas que estão na profundeza do seu coração. A primeira parte do Salmo 73, que vai do verso 1 ao verso 3, ele faz uma queixa diante de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para Israel. Ele já começa dizendo o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel. Para com os de coração limpo. Perceba que Deus não é bom para aquele de coração bom. Porque aquele de coração bom não existe. O único que tinha um coração bom era Cristo Jesus. Nós, o máximo que nós podemos ter é um coração limpo. E ele fala, olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora, quanto a mim, porém, olha a conjunção adversativa para o lado negativo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que o salmista está dizendo é o seguinte: talvez Deus seja bom mesmo. Para mim, não. Para mim, parece que não. Olha, e a motivação dessa conclusão que ele chega está no verso 3. Olha o que é que ele diz. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quando eu olhava para a vida dos ímpios, quando eu olhava para a vida dos perversos, eu falava assim, Deus não é bom para mim não. Deus é bom para eles. Percebam que o que ele inveja é a prosperidade dos perversos. Prosperidade aqui é traduzido como prosperidade, né? Mas a palavra utilizada aqui é shalom. O que ele está dizendo? Pô, parece que a vida dos outros, dos ímpios, é muito boa. É todo mundo em paz, em harmonia. E eu aqui vivo de questionamentos e questionamentos. Será que Deus é bom para mim mesmo? E eu quero, irmãos, pelo menos encorajar os irmãos a ter uma conversa honesta diante de Deus. Porque uma coisa nós não podemos negar de Asaf. Ele foi honesto. Ele falou, Deus, olha, eu olho para a minha vida e quando eu analiso ela direitinho e fico observando a vida dos outros, eu tenho percebido que o Senhor não é muito bom para mim, não. Está todo mundo em paz, está todo mundo em harmonia, está todo mundo com prosperidade e eu? Eu estou aqui. Eu estou aqui tirando nota baixa, os meus coleguinhas tirando nota alta. Hoje os meus coleguinhas estão tudo bem de vida. Hoje meus coleguinhas estão tudo em emprego bom. E nós? Estamos aqui. Segunda parte do Salmo é que ele vai falar como que são esses ímpios. Como que é a vida desses ímpios. E olha o versículo 4 ao versículo 12. Para eles, para os ímpios, não há preocupação. Imagina você viver uma vida sem preocupação. Um sonho, né? Eu falo para todo mundo que depois que eu resolvi sair da casa de manhinha e de painho, nunca mais eu tive um sono decente na minha vida. Porque na casa de painho e manhinha a gente dorme, a gente não se preocupa com o boleto, que amanhã já tem que pagar o boleto. Na casa de painho e manhinha a comidinha vai estar lá meio-dia, a minha roupinha vai estar lavada. Mas quando a gente sai de casa e vai viver sozinho, a gente se preocupa com tudo. Eu me lembro um dia no seminário que eu fui para a aula de bermuda, e lá não pode ir de bermuda. Você tem que ir de calça para o seminário. E eu fui de bermuda. Eu cheguei lá de bermuda, e quem era o meu professor naquele dia? O diretor do seminário. E ele é cri-cri.
E eu cheguei, entrei na sala de aula, sentei lá no fundo, botei minhas pernas atrás da cadeira assim, eu falei, ele não vai ver, eu vou ficar quietinho aqui, mas óbvio que ele viu. Quando terminou a aula, ele falou, Caio, vem cá. Eu já sabia. Aí ele falou, por que você veio de bermuda? Eu falei, pastor, eu lavei minha roupa e choveu. Minhas calças estão molhadas, não tem como eu vir com as minhas calças. Se eu tivesse na casa de manhã, isso não tinha acontecido. Porque sabe por que molhou? Porque eu botei para lavar e sair para fazer outra coisa. Choveu e eu nem lembrei das calças. A vida parece que não tem preocupação. Olha o verso 4, ele termina dizendo, o seu corpo é sadio e nédio. Eles não adoecem. A palavra nédio aqui significa gordo, né? É uma pessoa que olha e ela esbanja saúde. Parece que eles são bem de vida, eles não têm preocupações, eles não têm problemas de saúde. No verso 5, eles não partilham das canseiras dos mortais. Cansado, você não vê eles cansados. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira o cara está no trabalho. Cansado. Eles não têm cansaço. Depois ele continua, nem são afligidos como os outros homens. Seu coração, tranquilo. Verso 6. Daí, a soberba que os cinge como um colar. Olha que interessante. Eles usam a soberba deles, o orgulho deles, como um colar, como se fosse uma joia preciosa. Eles colocam e eles querem mostrar para todo mundo o que eles têm. Verso 6 termina dizendo, e a violência que os envolve como manto. Quem já passou frio aqui, sabe como é ruim o frio, e é só nesse valor que a gente dá valor a um manto. Um lugar quentinho e de segurança. O que o salmista está dizendo é que para os soberbos, para os ímpios, a violência é a maneira de resolver a vida dele. A segurança dele está na violência. Não tem diálogo para resolver as coisas. Eu ando de segurança, eu ando em ameaças. Verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura. Eu lembrei do porquinho que a gente comeu aqui, né? Porquinho. Lembra que quando botaram o porquinho ali em cima da mesa, lá no fundo, o bicho chega, brilhava assim. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Percebam aqui que o salmista está dizendo é, na mesma frase, no mesmo versículo, nós temos olhos e coração. Qual que é o ciclo do pecado? Eu olho, eu gero um compromisso no meu coração, eu pego. Vamos lá para Eva? Eu olhei, eu desejei, gerei um compromisso de coração, eu peguei. Em tudo que é pecado, é desse jeito. O que o salmista está falando é que tudo que eles olham, eles geram fantasias na sua cabeça para terem. Eles olham aquela roupa, eles compram. Eles olham aquele carro, eles compram. Tudo que eles querem, tudo que eles fantasiam, eles fazem. Eles não estão preocupados se aquilo é pecado ou se não é pecado. No verso 8, eles montejam e falam maliciosamente. Montejar é zombar, escarnecer. Eles tiram onda. Eles usam de malícia com as pessoas. Eles não amam o próximo. Eles amam a si mesmo. Eles usam da opressão, falam com altivez. Eles têm orgulho em falar que eles oprimem os outros. Esses são os ímpios. Verso 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Sabe o que eles fazem? Eles ficam duvidando do Senhor. Deus não existe. Não existe nada.
transcendente. Quem é Deus? Deus não vai fazer nada por você, não. Eles sucumbem, adormecem, tentam guardar o Senhor. O texto diz aqui de que eles usam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles falam isso na terra toda. E parece que essas coisas ganham força e vão andando mais e mais sobre toda a terra. Isso não é novo. No século XIV, XV, XVI, nós temos um movimento na história chamado renascentismo. O renascentismo é um movimento da história onde, olha como o termo já é religioso. A gente renasce por quê? A gente renasce porque antes a gente estava no período das trevas. Qual que era o período das trevas? Era o período onde a igreja tinha o total poder sobre o conhecimento. Agora a gente renasceu porque a gente calou a igreja e agora a gente anda por caminho sozinho. Um dos símbolos do Renascimento é Michelangelo. E Michelangelo, quando vai pintar o teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, ele desenha um homem defecando sobre o Papa, mostrando a sua revolta com Deus. Exatamente o que está aqui escrito no verso 9. Eles querem calar o Senhor. Eles querem deixar o Senhor de boca fechada. Verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a lagos sorvos. Ou seja, as pessoas querem ser que nem eles. As pessoas ficam olhando para essas pessoas aí e ficam, cara, eu quero ter uma vida igual a deles. E eu quero trazer para a gente como funciona o nosso coração. Para nós vermos o quanto que o nosso coração é extremamente enganoso. Nós temos 3 formas de influência no nosso coração. 3 formas onde nós recebemos influência no nosso coração. A primeira delas é uma influência intrapessoal. Ela é somática, é uma influência do corpo. Por exemplo, quando eu estou privado do sono, eu fico extremamente irritado, muita dor de cabeça, não tenho nenhuma paciência. Se eu ficar 1, 2 noites dormindo mal, no terceiro dia me esquece, eu não aguento nem conversar com as pessoas. Outras pessoas têm um negócio chamado, principalmente não, as mulheres, chamado TPM. Quem tem mulher com TPM já entendeu, né? Já entendeu. Lá em casa, na semana da TPM, não existe tomada de decisão. Não se toma decisão na TPM. Essa é uma influência intrapessoal. Segunda influência é interpessoal. Relacionamento. Então, eu influencio a minha esposa me influencia. O seu colega de trabalho influencia você e você influencia o seu colega de trabalho. As pessoas vivem em troca de influência. Não existe nenhuma pessoa que é neutra, muito menos nenhuma coisa. Quer ver uma coisa que não é neutra? Abre o seu celular nas redes sociais, perto da hora do almoço ou perto da hora da janta, para você ver como que o Instagram, o Facebook, sei lá o quê, lhe influencia naquilo que você vai decidir jantar hoje.
É impressionante quando você abrir, quando acabar o culto, vai aparecer comida no seu celular. E não vai ser comida saudável. Viu, Thaís? Não vai ser. Terceira forma de influência é extrapessoal. É a época, é a cultura, os costumes e a vivência. A gente come arroz e feijão porque ensinaram a gente a comer arroz e feijão. Se você fosse criado e nascesse na Inglaterra, você ia comer batata com peixe. Se você fosse criado na Alemanha, você ia crescer comendo joelho de porco e polenta. Se você nascesse e fosse criado na Itália, você ia comer massa. Influência da cultura. O grande ponto aqui é que a gente tem que pensar o seguinte: o que é que está me influenciando? Porque esse verso 10, diz o seguinte, que as pessoas olhavam para a vida dos ímpios e queriam essa vida do ímpio. E um dos grandes exemplos disso nas Sagradas Escrituras é quando o povo pede um rei. Vocês lembram dessa passagem? O povo pede um rei. E que eles pediram? Eles pediram um rei igual aos outros povos. Deus falou, você não está entendendo. Eles são ímpios. É um povo ímpio. E vocês estão querendo um rei igual deles. E o povo influência da cultura, influência daquilo que a gente vê, gera um compromisso no coração e a gente quer pegar. E como que nós estamos assim, né? Verso 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Sabedoria divina? Será que tem sabedoria divina? Mas a gente acredita na ciência. A ciência é que sabe como criar filho, não é a Bíblia? A ciência é que sabe como que a gente deve se portar com tudo, não é mais a Bíblia. Olha a Bíblia sendo calada, sendo sucumbida. E ele fala no verso 12, ele faz um resumo no verso 12 de como é a vida do ímpio. E a vida do ímpio é tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. Você não tem como negar isso. Olha o verso 12. Eis que são estes os ímpios. E sempre duas características. Primeiro, tranquilos. Segundo, ricos. Não é isso que a gente quer? Fala a verdade. A gente não quer ter uma vida tranquila e ter muito dinheiro? Ué. Você vai conversar com os jovens da minha idade, por exemplo, o que eles querem trabalhar? Com alguma coisa que eles trabalhem menos e ganhem mais. Faz sentido isso? Na minha cabeça não faz. Porque na minha cabeça é assim, quem trabalha mais, ganha mais. Mas por que a gente deseja tanto uma vida de tranquilidade e uma vida de riqueza? Pelo menos duas coisas. Primeiro, nós vivemos na época do hedonismo. Eu quero ter uma vida boa e eu não aceito nada fora daquilo que é bom. Eu quero ter vida boa. Não quero sofrer. Aí Jesus chama a gente para quê? Para carregar uma cruz. Chama a gente para sofrer, por amor do nome dele. E a gente quer vida boa. Segunda coisa, a gente quer riqueza por causa do materialismo. Porque também a gente não pode ser leviano e falar também que a gente não quer um conforto na nossa vida material. O problema é quando as riquezas, elas viram a segurança da nossa vida. Esses são os ímpios, tranquilos e ricos.
Agora o salmista responde aos ímpios. E olha o que é que ele diz no verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele chega para Deus e diz assim, olha, não valeu a pena eu viver uma vida de retidão ao Senhor. Não valeu. Eu não vivo uma vida tranquila e sou pobre. Pois eu continuo afligido e a cada manhã eu sou castigado. Ele continua. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O que é que ele está dizendo? Se eu tivesse contado isso, a minha experiência com Deus, para os meus filhos, eles não creriam no Senhor. Em só refletir, verso 16, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Imagina nós chegarmos à conclusão de que não vale a pena seguir ao Senhor. Não vale. Não vale porque Jesus fala para a gente, se tem 2 túnicas, faz o quê? Doa outra. Anda mais 1 milha. Vira outra face. Não vale a pena. Mas quando eu paro para pensar nisso, eu acho muito pesada a tarefa para mim. E aí, irmãos, o Salmo vai caminhando para isso, até que ele tem um ponto que muda tudo. Que é o verso 17. Percebam que o salmista está nutrindo no seu coração um sentimento de descontentamento com o Senhor. Ele está começando a valorizar demais aquilo que os ímpios têm, a vida do ímpio, que o ímpio valoriza. Mas olha o verso 17. Tudo isso eu venho construindo no meu coração, até que eu entrei no santuário de Deus. E eu quero trazer a gente para aquele tempo do salmista. Naquele tempo do salmista, o templo era dividido em 3 partes. A gente tinha o Santo dos Santos, a gente tinha um pátio interno e a gente tinha um pátio externo. E eu fico imaginando, nós lemos o Salmo 24, né? Ele entrando no templo e ele relembrando. Em cima estava escrito quem é o Rei da Glória. E ele chega no templo e ele olha e lembra aquilo que tem no templo. E o que é que tem no templo? O sacrifício. Ele vai alimentando a alma dele de descontentamento, de raiva, de inveja, de todo sentimento contra o Senhor. Mas quando ele chega no dia do Senhor, quando ele se encontra com o templo do Senhor, quando ele lembra do sacrifício, quando o sacerdote joga ali o sangue daquele animal que representa o sangue de Cristo, e ele lembra do sacrifício de Cristo por ele na cruz, e ele lembra do pacto que Deus tem com ele lembra das promessas que Deus tem com ele. Quando ele chega nesse dia, tudo muda. Por isso a importância do dia do Senhor. Porque percebam, amanhã o nosso coração vai entrar na lógica do mundo, na lógica da cultura. Amanhã nós vamos ter que acordar cedo, nós vamos ter que trabalhar e a gente vai seguir aquela rotina que o mercado colocou aí para você seguir, porque você tem que pagar boleto. E o único dia que quebra essa lógica é o dia do Senhor. Porque aí a gente lembra que quem paga o boleto não sou eu. Eu lembro que quem dá a saúde não sou eu que produzo saúde em mim. Quando a gente entra no santuário do Senhor,
tudo muda. Tudo muda por quê? Porque eu relembro os valores do meu coração. Qual que é o valor do salmista? Tranquilidade e riqueza. Quando a gente lembra dos valores do Senhor, é o quê? Eu lembro do sacrifício de Cristo na cruz por mim. Isso é mais valoroso do que ter uma vida tranquila e ser rico. Além disso, ele lembra, o verso 17 termina dizendo que ele lembra para o fim dos ímpios. Qual que é o fim do ímpio? A morte. A morte eterna. Olha o que é que ele diz no verso 18, sobre qual que é o fim dos ímpios. Ele diz que tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, o Senhor coloca eles em pecado e faz eles caírem em destruição. Olha o verso 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então percebam que quando ele não traz a consciência do sacrifício, ele olhava para a vida do ímpio como uma pessoa tranquila e rica, agora ele olha como? Como alguém assolado, totalmente aniquilado de terror. Eles dormem. Mas 6 horas da manhã, tem o pessoal batendo na porta deles. Quem é que bate na porta às 6 horas da manhã? Ou é Polícia Federal, ou é Polícia Civil. Não tem mistério. Inclusive hoje, eu estava vendo o jornal hoje, eu descobri que até no domingo, hoje, né, bateram na porta de uns coleguinhas lá no Rio, né? Bateram na porta dos coleguinhas lá, 6 horas da manhã. Eles têm terror. Mas olha como Deus se porta com ele no verso 20. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que é que o Senhor faz com o ímpio? Despreza. Esquece. Quantos sonhos nós já tivemos dormindo e a gente nunca mais lembrou? Assim. Deus vai esquecer. Deus não vai mais lembrar deles. Agora, de mim, ele vai lembrar. Porque ele enviou o seu filho para morrer por cada um de nós. Esse, ele não vai desprezar. Verso 21 e 22, o salmista faz uma confissão. E olha o que é que ele diz. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Irmãos, quando nós damos muita bola, damos muito valor, damos muitos lugares para sentimentos pecaminosos, é isso que acontece. E o que acontece? Eu começo a duvidar da vontade de Deus na minha vida. Eu começo a duvidar das verdades de Deus para a minha vida. Eu começo a duvidar das promessas de Deus para a minha vida. Então ele diz, olha, quando o meu coração me amargou e as minhas entranhas se comoveram, olha quando a gente dá bola para sentimentos pecaminosos, a gente se sente embrutecido, ignorante e nós somos animais irracionais. Sentimento. A gente parece bicho na tua presença. E no verso 23 ao verso 28, ele dá uma afirmação da sua fé. E olha como ele termina o Salmo 73. Todavia, olha a conjunção de novo, agora para o lado positivo. Todavia, eu estou sempre contigo. Percebam a mudança depois do verso 17. Até o verso 16, ele está encantado com a vinda dos ímpios. Mas quando ele lembra que os ímpios serão esquecidos do Senhor,
desprezado pelo Senhor, o fim dele será a destruição. Ele fala assim, rapaz, ainda bem que eu tenho o Senhor. Porque tem uma coisa, meus irmãos, que a gente precisa lembrar. Para o ímpio, a terra é o céu. Para o salvo, a terra é o inferno. Ele lembra disso. Então ele diz, todavia eu estou sempre contigo. E agora olha o que é que ele diz. Tu me seguras pela minha mão direita. Perceba que não é ele que segura a mão de Deus, mas é Deus que vai ao encontro dele para segurar. Olha o verso 24, e eu quero que a gente perceba como que as verdades de quem é o Senhor vai voltando para o coração quando ele lembra do sacrifício que é feito no dia do Senhor, no templo do Senhor. Ele é aquele que me segura pela mão direita. O verso 24 diz que ele é quem me guia. E ele me guia como? Pela tua palavra. Olha o verso. Tu me guias com o teu conselho. E qual é o nosso conselho? Palavra do Senhor. Tu me guias com o teu conselho. E depois o Senhor me recebe onde? Na glória. Olha. Olhos muitos fitos na terra geram descontentamento. Olhos fixos e fitos no céu gera gratidão. A gente está olhando muito para as coisas aqui da terra. E agora perceba que ele muda o olhar. Agora ele olha para a glória. Olha o verso 25, que ele vai olhar para o céu. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, eu sou satisfeito no Senhor Jesus. Não tem. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Olha o que ele está falando. Ainda que eu sofra. Ainda que eu seja pobre. Para mim vale mais a pena saber que Deus é a fortaleza do meu coração. Verso 26, terminando. E a minha herança para sempre. Verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O fim dos ímpios, destruição. E ele termina no verso 28, de maneira brilhante. E o título desse sermão é, será que Deus é bom? Será que Deus é bom? E ele termina respondendo isso. E ele diz assim, ele volta lá para o versículo 1, que diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Aí agora no versículo 28 ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Eu duvidei da bondade de Deus, mas Deus me mostrou a sua bondade para comigo. A ponto de ele olhar e dizer bem assim, como é bom estar junto a Deus. E é nesse Deus que eu encontro refúgio. Além disso, aquele homem que estava perturbado porque olhava para as coisas dos ímpios, e parece que quanto mais a gente olha para as coisas dos outros, menos a gente tem o que agradecer. Olha como ele termina no verso 28, ele termina dizendo agora, para proclamar todos os seus feitos. Eu tenho coisa para contar sobre Deus. Olha que legal. Quando eu paro para analisar minha vida, eu tenho coisas para proclamar o que Deus tem feito comigo. Vamos para a aplicação? Primeira aplicação para o nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde está os nossos olhos? Na terra, no céu. O nosso coração
inveja as coisas dos ímpios, por quê? Sendo que a coisa mais importante nós temos nessa vida. Por que que a gente coloca o nosso coração o desejo pelas coisas da terra? E nessa noite eu queria que a gente realmente pensasse e refletisse sobre o nosso coração. Porque eu só fico descontente de não ter alguma coisa porque eu gerei um compromisso muito forte de coração sobre aquela coisa. Segunda aplicação para o nosso coração. Será que nós temos dado a real importância para o dia do Senhor? Lembra? De segunda a sábado, meu querido, a gente vive numa lógica, parece que é diferente da lógica do reino de Deus. Porque lá no trabalho, se eu vacilar, vão tomar o meu cargo, eu vou perder o emprego, eu vivo de ameaça em ameaça do meu chefe, o meu colega está de olho na minha vaga. Mas quando eu venho para o dia do Senhor, eu lembro quem eu sou em Cristo Jesus, eu lembro o que Ele tem feito por mim, eu lembro o que Ele fez comigo, eu sei quem eu sou filho amado de Deus porque eu sou comprado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro que essa lógica do mundo não funciona. Essa lógica do mundo não é uma lógica que agrada ao Senhor. E é no dia do Senhor que a gente coloca o nosso coração no eixo novamente. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quantos de nós chegamos no domingo e viemos ao culto preocupado com tal situação? E sai do culto com o coração renovado no Senhor, resplandecendo, cheio de esperança. E fala bem assim, eu vou passar mais uma semana. A gente vai sair daqui e vai ser mais uma semana vitoriosa. É o dia do Senhor, na casa do Senhor. Terceira aplicação. Será que nós temos proclamado os feitos do Senhor? E aqui eu quero trazer 2 sentidos para essa proclamação. A primeira coisa é, será que eu tenho lembrado para o meu coração o que Deus tem feito na minha vida? Ou eu só tenho reclamado e murmurado diante do Senhor? E a segunda parte é, será que eu tenho falado para as outras pessoas sobre quem é o Senhor? Será que eu tenho pregado o Evangelho do Senhor? Será que eu tenho proclamado tudo aquilo que Deus fez? Será? E por último, e ao meu ver a mais importante desse texto, é o seguinte: a vida, sempre falo isso, né? De vez em quando ela traz surpresas desagradáveis a nós. Eu estava viajando agora e no primeiro dia de férias eu passei extremamente mal. Passei 7 dias ruim. Eu falei, cara, não é possível. E eu me lembro numa madrugada diante do banheiro, né? Eu questionei ao Senhor. E eu falei para Deus assim, cara, não é possível. O Senhor deve estar brincando comigo, cara. Uma viagem tão esperada, uma grande expectativa, a gente está vindo aqui realizar um sonho de família. E o Senhor vai me deixar nessa situação? E a gente sabe como é, né? Difícil e ruim. E eu lembrei naquela noite
do Salmo 73. E eu lembrei do seguinte: por que que eu estou duvidando da bondade de Deus? E tem hora na nossa vida que a gente duvida da bondade de Deus. Será que Deus vai ser bondoso comigo nessa semana? Essa semana eu tenho desafios lá no meu trabalho, eu tenho que bater meta. Será que Deus vai ser bondoso? Irmãos, nós nunca podemos, jamais, duvidar, não é da bondade de Deus, mas é do caráter de Deus. Porque a bondade de Deus expressa quem é Deus. Nós não podemos duvidar. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração nessa noite. Será que Deus é bom? O tempo todo, Deus é bom. E a prova disso foi que na primeira semana de férias, eu estava desolado, triste. A Priscila olhava para mim e falava assim: amor, se anima, olha onde a gente está, isso aqui vai ser muito importante para você, isso vai agregar muito para você e tal. Eu olhava para ela assim, falava assim: eu acho que ela não está entendendo o que eu estou passando. Ela olhava para mim: não, amor, vamos para ali, vamos comer aquela comida. Eu falava assim: amor, eu só queria um arroz e feijão. Não quero comer nada. Não quero. Eu lembro uma vez o meu pai chegou para mim e falou assim: vamos para tal canto lá, tal, papapá. Eu olhei para ele assim, e cara, deixa eu aqui deitado no sofá, tá tão bom aqui. O senhor vai fazer eu andar 1 quilômetro. E eu fiquei colocando em xeque. Mas Deus é tão bom que 2 semanas depois, na última semana, irmãos, eu vivi coisas que depois, quando eu cheguei, sexta-feira, eu olhei para a Priscila e falei assim: amor, eu estou com vergonha de Deus. Ela falou: por quê? Falei bem assim: porque eu duvidei do Senhor. Eu duvidei do Senhor. Quando eu duvidei do Senhor? Primeiro que antes de ir, vocês lembram, né, o que aconteceu com o trabalho da Priscila, né? Vocês lembram? Veio a dúvida financeira, não vamos conseguir ir. Naquele dia eu pensei, inclusive, até não ir mais. Quase liguei para o meu pai falando que eu não iria mais para a viagem. Depois, na primeira semana de viagem, doente, ruim, fraco. E depois eu cheguei para a Priscila e falei assim: amor, como Deus foi bondoso conosco. Tudo que nós pedimos, Deus nos deu. Tudo que nós desejamos nesse período, o Senhor nos deu. E nada nos faltou. A gente voltou para casa, está tudo bem, está tudo tranquilo. E agora, essa semana, eu vou pagar os boletos. É assim. E toda vez que eu pago um boleto, ou toda vez que eu vou no supermercado, já combinei com a Priscila: amanhã de manhã nós vamos ao mercado fazer a feira, porque a geladeira está vazia. E toda vez que eu vou ao mercado, e eu consigo lá pegar um feijão, pegar um arroz, pegar uma carne, pegar um frango, como eu amo frango, pegar um franguinho, e eu vou lá no caixa e passo, e vem aquele barulhinho chato, né? Tic, tic, passo. E eu vou lá e aproximo o cartão e o cartão passa. Como é bom ver a fidelidade de Deus para conosco, não é, irmãos? Como é bom. Nós não temos motivo do que duvidar da bondade de Deus. Mas Deus permanece sempre firme e fiel a quem Ele é, sempre sendo bondoso na nossa vida. Que essa semana você seja encorajado a não duvidar do Senhor. Né? O Antônio e a Ana vão casar semana que vem. A Kézia e o Ítalo vão casar daqui 3 semanas. 4 semanas, 3 semanas, alguma coisa assim. A minha cunhada e o meu cunhado vão casar no dia de vocês, Ana e do Antônio. Inclusive no mesmo lugar lá. No mesmo lugarzinho.
E talvez eles estejam aí, meu Deus do céu, como é que a gente vai viver? Como é que vai pagar as contas? Como que vai fazer? Aí o Ítalo e a Kézia ficam pensando, eu não tenho fogão, eu não tenho a geladeira, eu não tenho sei lá o quê, como que eu vou fazer? Se preocupe não, que Deus faz milagre, minha filha. E a melhor coisa que tem nessa vida é a gente viver debaixo da providência de Deus. Amém? Tenhamos fé em quem Deus é. Que Ele não é mentiroso para não cumprir aquilo que Ele prometeu. E a maior promessa que Ele tem para nós é o quê? Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Descansa nisso. Vamos seguir e vamos terminar esse mês, porque semana que vem a gente tem uma festa para fazer, que é a festa do quê? Da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Amém? Amém? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. E eu queria que você orasse ao Senhor pelo seguinte. Será que você tem invejado a vida dos outros, dos ímpios? Por que que os valores do Senhor, eles não são suficientes para o nosso coração? Porque parece que a gente tem que ter sempre algo mais, sempre está faltando alguma coisa. Ore ao Senhor por isso. Coloque seu coração à prova. Coloque seu coração à prova. Não perca essa oportunidade. Você que está preocupado com o dia de amanhã, descansa no Senhor, coloca a sua preocupação diante dEle. Senhor bendito, muito obrigado porque o Senhor continua sendo bom. Por mais que nós, pecadores, muitas vezes duvidamos de quem o Senhor é, da sua provisão, do seu cuidado, da sua bondade para conosco. Por mais que muitas vezes a gente fique olhando para as coisas terrenas, e parece que quanto mais nós olhamos para as coisas terrenas, menos a gente olha para o céu. Menos a gente lembra das tuas promessas, menos a gente lembra do teu favor, menos nós lembramos da tua salvação. Coloque em nós um espírito de suficiência, de contentamento, de prazer e de agrado nas coisas do Senhor. Por que que a gente se preocupa tanto em ter as coisas e a gente não se preocupa no mesmo tanto em viver uma vida que agrada ao Senhor, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor? Por que que nós nos preocupamos tanto com coisas fúteis? Por quê? Senhor Deus, trata o nosso coração. Nós invejamos as coisas dos outros porque o nosso coração está descontente. O problema não está nas coisas, o problema está no coração que deseja desenfreadamente todas as coisas. Cuida de nós. Nos ensina a ver a tua bondade, a reconhecer os teus feitos e a proclamar quem o Senhor é. Nos dá uma semana em paz, de descanso e de esperança no Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.